Boa tarde a todos. Damos início, então, o nosso quarto episódio da segunda temporada do NUPEG's Working Papers. Hoje a gente vai contar com duas apresentações. A primeira apresentação será da Andrea Lucas Fagundes, a Academia Nacional de Polícia e a Formação de Policiais Federais no Combate à Corrupção, uma análise à luz do institucionalismo discursivo. A Andrea é psicóloga, ela é mestre em Sociologia pela URGS e doutoranda no BPG em Políticas Públicas aqui da URGS, e bolsista CAPES. E na segunda apresentação teremos o André Rabelo Cardoso, direto de Montes Claros, Minas Gerais. Nomeações políticas nos governos municipais e performance burocrática, avaliando o desempenho. O André é doutor em políticas públicas pela URGS, mestre em gestão pública pela Universidade Federal de Brasília, pela Universidade de Brasília, tem graduação em administração pela Universidade Estadual de Montes Claros e ele é professor, atualmente ele é professor no Instituto Federal do Norte de Minas. Antes de iniciar as apresentações, eu vou convocar o professor André Marenco. O professor André Marenco é coordenador do NUPERGS, para ele vai nos falar sobre as novidades ou as novas programações aí das nossas atividades. Professor André Marenco, por favor. Bom, boa tarde a todos. Na verdade, o CEO da NUPERGS Flix é o Manuel, eu sou apenas o diretor de projetos excêntricos e eu queria só trazer aqui para vocês, antecipando a nossa programação para a terceira temporada do NUPERGS Working Papers e novas grandes, super, mega séries que nós vamos começar a lançar a partir de junho. Então, a partir de junho, nós vamos mudar a periodicidade do NUPERGS Working Papers, ele passará a ser com encontros quinzenais. Nós vamos ter 2 encontros do NUPERGS Working Papers em junho. O primeiro, no dia 10 de junho, teremos a participação da Jennifer Azambuja de Moraes, do Departamento de Ciência Política aqui da Casa, da URGS, que vai apresentar trabalho sob o título Intolerância Política e Valores Democráticos dos Jovens de Porto Alegre. E a Fernanda Corezola, que é da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado e também doutora em Políticas Públicas aqui pela URGS, cuja apresentação tem o título Ideias, Ação Política e Arranjo Institucional no Desenvolvimento e Reprodução de uma Política Pública, o Programa de Apoio a Polos Tecnológicos no Rio Grande do Sul. Depois, no dia 24 de junho, o Christian Jekov, que é aqui do Departamento de Ciência Política, vai fazer uma apresentação sob o título Justiça de Transição na África do Sul, Limites e Possibilidades de uma Política de Nation Building. E a Sara Epitácio, da Unipampa, que não pôde apresentar na data anterior, vai apresentar seu trabalho, cujo título é The Secret of Municipal Efficiency, An Analysis of Efficiency in Brazilian Municipalities. Mas isso aí é o NUPERGS Working Papers para junho. Nós vamos ter um grande lançamento a partir de junho também, mais um novo superproduto da NUPERGS Flix, que será a Controvérsias NUPERGS. Nós vamos fazer encontros onde cada um será discutido um tema a partir de perspectivas analíticas diferentes. Então, o Controvérsias NUPERGS vai começar no dia 16 de junho, às 17 horas. Depois o Manuel vai fazer toda aquela divulgação que é feita. E o tema do primeiro encontro será a economia pós-pandemia. É uma discussão em torno da questão, será que essa convergência entre keynesianos e liberais é só agora, na pandemia, tem prazo de validade limitado? Quais são as alternativas para a recuperação econômica no cenário pós-pandêmico? E nós teremos para isso a participação do professor André Cunha, da Faculdade de Ciências Econômicas aqui da URGS, e do Aode Cunha,
ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul. Depois, no dia 25 de junho, às 17 horas também, nós teremos um painel chamado O Futuro das Políticas Sociais, discutindo os diferentes modelos de políticas sociais, políticas universalistas, políticas focalizadas. E, para isso, nós teremos a participação da professora Soraya Cortes, aqui da Universidade, do PPG de Políticas Públicas, e do Carlos Góes, do Instituto de Economia Popular. Dia 8 de julho, já temos uma programação também para julho, aí a cobra vai fumar. Aí teremos um debate muito quente. Os militares, a defesa e a democracia. E para o qual teremos a participação do André Beirão, que é professor da Escola de Guerra Naval, e o professor Paulo Vicentini, aqui da casa. E, finalmente, nessa primeira temporada do Controvérsias no PERGS, no dia 29 de julho, teremos um painel sob o título Guerra Cultural em Meio à Pandemia, com a participação dos professores João César de Castro Rocha, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e Eduardo Wolff, da Universidade de São Paulo. Então, além do NUPERGS Working Papers, né, que nós estamos já com bastante sucesso indo para a terceira temporada, né, nós vamos começar agora, em junho também, o Controvérsias no PERGS, reforçando um pouco essa vocação do NUPERGS, um núcleo, né, de pesquisa e de estudos com 40 anos de história na ciência política aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, e reforçando essa vocação de ser um centro de referência do debate acadêmico e da análise política. Então, a gente conta com todo mundo, com a participação, né, de todo mundo nessas todas essas atividades que nós continuaremos a fazer nos meses de junho e de julho. Então, agora eu vou passar para o CEO da NUPERGS Flix, Manuel, que vai dar sequência às nossas apresentações de hoje. Obrigado, André. De imediato, eu passo para a Andréia Lucas. E eu pediria que o André Rabelo desabilitasse sua câmera, por favor. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. É uma honra participar do Working Papers, né? Sucesso, como disse o professor, e agradeço o convite do professor Marenco e do Manuel para participar e falar um pouquinho de um tema que para mim é muito caro, né? Esse trabalho que eu vou apresentar, ele faz parte da minha pesquisa de tese, né? Que eu me dedico na tese a estudar o desenvolvimento institucional da Polícia Federal para o combate à corrupção. E então, né, dentro desse movimento, algumas questões começaram a me inquietar, dentre elas o papel da Academia Nacional de Polícia, né, na formação dos policiais federais. E aí, para fazer essa discussão, achei que seria interessante se eu pudesse propor uma tentativa de utilizar o institucionalismo discursivo ou construtivista, né, como um modelo de análise. Então, eu vou apresentar para vocês um pouco do que eu já avancei, né, do trabalho. O meu trabalho realmente está em processo de execução, ele não está pronto. Vou passar para vocês a etapa mais qualitativa, né, do trabalho que eu trouxe aqui e tentar mostrar também quais são os próximos passos para que ele possa, né, ser de fato concluído. Então, no primeiro momento, né, desde 2017, quando eu fiz uma primeira abordagem de campo, que foi, na verdade, um estudo de viabilidade para a minha pesquisa, né, a academia já apareceu. Eu
tinha recém entrado no doutorado, e eu e o Luciano Darós, que é o meu orientador, a gente conversando, né, sobre as possibilidades do estudo, a gente chegou à conclusão que seria interessante que eu conseguisse ver se era realmente viável entrar, né, na instituição e abordar, né, atores e realizar, de fato, uma pesquisa que pudesse exportar, né, a uma tese. Então, eu consegui alguns contatos e comecei, nesse estudo exploratório, a investigar, né, de um modo geral, como a instituição vinha se desenvolvendo na questão da corrupção. E desde aquele momento, nas entrevistas que eu fiz, muito abertas, como uma conversa mesmo livre, eu entrevistei policiais federais aqui do Rio Grande do Sul, e tanto agentes quanto delegados, representantes também de algumas classes da polícia formais, né, de sindicato e associação, eles começaram a falar sobre a academia, o papel da academia no desenvolvimento dos profissionais da Polícia Federal. E isso foi, né, ficando como uma questão importante para mim. E à medida que eu fui desenvolvendo meu projeto, cada vez que eu me apropriava mais do meu campo, né, eu me dava conta que a instituição, sim, tinha uma parcela importante, assim, parecia ter um papel importante na instituição, a academia. Então, esse trabalho específico, ele vai procurar dar conta, né, de como é que se dá essa atuação da Academia Nacional de Polícia para a formação e desenvolvimento dos policiais federais, né, e procurar fazer um recorte, né, na formação dos profissionais para o combate à corrupção, que é o recorte da minha tese. Então, a hipótese que eu trabalho, embora seja um estudo descritivo, né, eu achei que era interessante ter uma hipótese, é de que ela, entre outros fatores, né, ela vai se apresentar à academia como um dos eixos fundamentais para criação de valor, engajamento e desenvolvimento da Polícia Federal, né, do ponto de vista de formação e reciclagem e aperfeiçoamento desses profissionais. Então, o meu objetivo, né, principal é descrever e analisar a atuação da Academia Nacional de Polícia. E aí, procurar ver se a gente encontra uma possibilidade de indução da academia em mudanças que foram ocorrendo ao longo da instituição, principalmente no combate à corrupção. E separei alguns objetivos que me ajudaram a delimitar um pouco mais o trabalho, que era, de fato, poder descrever, né, quais eram as atribuições, os desafios e as práticas que estruturavam a atuação da academia, analisar esse papel da academia na formação inicial e no desenvolvimento dos policiais federais, né, desde o seu ingresso via concurso público, que a academia tem um papel significativo no ingresso dos policiais, e depois, né, o envolvimento dela no combate à corrupção, né, ou na formação dos policiais. Identificar também se ela se envolve e atua, né, operacionalmente na estruturação de práticas para a formação dos profissionais voltada ao combate à corrupção ou não, né, procurando entender decisões, ideias, mudanças que foram sendo implementadas. E aí, que eu acho que para mim, significativo pelo meu interesse pelo institucionalismo discursivo, é tentar testá-lo, né? Porque, na verdade, a gente tem
pouquíssimos trabalhos, ou pelo menos eu não encontrei, né, nada de significativo de trabalhos que usem o institucionalismo discursivo como modelo de análise aqui no Brasil, né? Ou algo semelhante. E aí, então, para tentar justificar por que, né, um institucionalismo discursivo, né, é mostrar que ele é uma abordagem, né, que tem uma visão ideacional, né, e ele é justificado pela Vivian Schmidt, que é a autora que empreendeu esse modelo, ou empreende, né? Ela considera que ele é um modelo dinâmico, né, que vai dar conta de entender questões exógenas, né, e conjunturais, mas que principalmente vai enfocar o desenvolvimento institucional, a mudança institucional em fatores endógenos, né? E aí os atores, a forma como as ideias se organizam e vão sendo influenciadas para que eles empreendam inovação, adaptação e mudança institucional, né? E aí as principais dimensões que ela propõe são a gente poder discutir sobre ideias e instituições, ideias e interesses e ideias e mudanças políticas. Aqui eu não sei se vai ficar bom para vocês enxergarem, que para mim a tela não fica muito legível, mas eu procurei né, demonstrar aqui uma comparação que ela propõe no artigo de 2010, né, dizendo que o institucionalismo discursivo ele pode ser um quarto né, modelo do novo institucionalismo, né, se juntando ao da escolha racional, ao institucionalismo histórico e sociológico, né? E então ela procura fazer uma comparação ali, né, sobre quais são as principais características de cada um desses modelos. E do ponto de vista do institucionalismo discursivo, é muito voltado à atuação dos atores, do movimento que é feito, do processo de comunicação, de como a interação política ela acaba, né, entre os atores, ela acaba empreendendo mudanças institucionais. Então, a ideia agora, a partir de agora, acho que tem um slide sobre metodologia, mas depois é apresentar um pouquinho do que eu aprendi até então nesse processo do estudo que eu estou fazendo. O que eu usei de método, né, para conseguir realizar o estudo? Eu tenho feito entrevistas com policiais federais, né, de diversos cargos da carreira policial. Então, eu tenho entrevistas realizadas com delegados, com peritos, com escrivães e com agentes em diferentes estados da federação, delegados tanto da ativa quanto já, aliás, de todos os cargos, tem tanto policiais federais da ativa quanto alguns que já estão aposentados. Dentre essas entrevistas que eu usei para esse trabalho, eu tenho 2 ex-diretores gerais da Polícia Federal, e essas entrevistas elas foram realizadas entre novembro de 2019 e março de 2020, né? No ano passado, no final do ano, eu tive uma temporada em Brasília e, além dessas entrevistas para tese, eu tive a oportunidade de ser recebida na Academia Nacional de Polícia, consegui entrevistar um diretor, na época era o diretor da Escola Superior de Polícia, e conheci boa parte das instalações também da academia. Análise de documentos oficiais da academia, que são basicamente planos de desenvolvimento institucional,
São 3 planos. Os planos anuais de capacitação que eu consegui acesso de 2000 para cá, e os relatórios anuais de atividades, esses eu, de fato, não consegui o acesso, fiz uma tentativa, aliás, mais de uma via Lei de Acesso à Informação, tenho tido contato de retorno da Polícia Federal, mas os relatórios, de fato, eu não recebi. Eu recebi uns dados bem genéricos que eu vou mostrar para vocês. E tem uma outra etapa que eu ainda não cheguei nem a fazer, que é o levantamento e análise do conteúdo dos artigos que estão nas publicações editadas pela Academia Nacional de Polícia, né? Eles têm 2 edições, 2 publicações que são bem... Eu até podia ter pego aqui para vocês, e podia ter pego o exemplar para mostrar, e é interessante, assim, porque são publicações em que os policiais federais que vão fazendo a formação, principalmente de especialização, acabam publicando, né, seus trabalhos nesses canais, né, e eles usam isso bastante. Na ocasião que eu tive na Academia Nacional de Polícia, eu tive, inclusive me passaram, eu tive muita abertura na academia para trabalhar, para pesquisar, e me deram muitas revistas, e então foi um contato interessante. Então, vou começar um pouquinho com a história, né? Porque um dos objetivos lá é entender. Antes disso, eu quero dizer para vocês que a Polícia Federal ela é pouquíssimo estudada, né? Acho que isso a gente já sabe, mas eu e o colega da ciência política, o Lucas Pilau, a gente fez um trabalho que apresentou na SBS ano passado, que foi um estudo sobre o que a gente encontrou de publicação nas ciências sociais, né, no Brasil, sobre a Polícia Federal. E a gente, o ano passado, em julho, nós tínhamos 15 trabalhos. E agora a gente terminou um artigo de revisão que a gente encaminhou para a BIB e ampliamos esse estudo, e nas ciências sociais a gente chegou a 18 em dezembro do ano passado. Sobre a academia, a gente não encontra nenhum trabalho, né? E é interessante que aonde a gente encontra mais trabalhos a respeito da polícia, das suas práticas, é nas ciências sociais aplicadas, com um viés muito forte na administração pública. E aí a gente foi investigar um pouquinho mais, e esses trabalhos, eles são, na sua maioria, produzidos por policiais federais, que fazem, por iniciativa própria, ou por alguns convênios que acontecem por fora da relação ou da estrutura que a ANP tem com instituições de ensino, né? E isso é um debate bem interessante, mas que não é específico aqui, né? Mas acho que é importante contextualizar. Então, quem produz sobre a Polícia Federal são os próprios policiais, né? Isso é algo bem interessante, assim, que ficou muito claro lá em Brasília, quando conversei pessoalmente, assim, com o pessoal da academia. Então, a Academia Nacional foi fundada na década de 60, no início da década de 60, né? E ela tinha como objetivo lá formar policiais e peritos, né, em técnicas policiais avançadas, aperfeiçoar e atualizar os policiais formados, manter intercâmbio com associações congêneres nacionais e internacionais, e promover e se fazer representar em congressos e seminários policiais. Então, ela era quase sem estrutura, mas começava ali um embrião do que a gente tem hoje de academia mesmo, né? E atualmente
eu trouxe aqui para vocês, por curiosidade, a missão e a visão da ANP, né? A missão, então, é formar e especializar profissionais de segurança pública para exercerem com excelência suas atribuições, bem como formular e difundir a doutrina policial em defesa da sociedade. E a visão é a Academia Nacional de Polícia como um centro de excelência no desenvolvimento humano dos profissionais de segurança pública e referencial da doutrina policial em defesa da sociedade. Aqui uma observação. Eu acho que eu não coloquei a fala específica aqui nos slides, mas houve um processo ao longo dos anos 2000 de planejamento de desenvolvimento da Polícia Federal. E neste processo, o projeto específico que era voltado à Academia Nacional de Polícia era bastante ambicioso. A ideia é que a academia se tornasse uma referência para a América Latina, né, de formação policial, como uma universidade. O que não aconteceu. Esse foi um projeto que eles não conseguiram levar adiante. Aqui eu coloquei um pouquinho mais, que eu acho que também é interessante, da gente ter uma ideia do tamanho da estrutura que há na Academia Nacional, né? Em 78, eles começam um processo de organização dessa sede, ela é inaugurada em 79, são 600 mil metros quadrados, né? E já naquela época organizaram um alojamento para 600 alunos. E hoje, essa é a estrutura que é utilizada ainda, ela foi ampliada, né? São 48 mil metros de área construída, e ela é, então, a referência para treinamento, cursos de desenvolvimento de policiais federais e de outros policiais no país, né? Então, muitas atividades de formação de policiais civis dos estados, eles acontecem em parceria ou uma abertura da ANP para formar esses profissionais, né, para desenvolver. E existe uma unidade, que é uma unidade de ensino que eles chamam, né, e aperfeiçoamento em polícia ambiental, que fica no Amazonas e fica sob a responsabilidade da superintendência do estado, né, mas ela também é uma referência. E aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia, assim, né, do que a gente tem de organograma dentro da estrutura funcional atual da ANP e de como ela está organizada, né? Então, a gente vai ter áreas que são muito parecidas com a estrutura da polícia aqui na direção, né? Então, comunicação, inteligência, né, a parte de assistência institucional, estratégia, essa é uma estrutura que a gente, de certa forma, consegue espelhar na Polícia Federal. E aí, então, temos uma área administrativa e as duas áreas voltadas ao ensino, uma que é voltada à coordenação da Escola Superior de Polícia, e a outra, então, que é a coordenação de ensino, né? E aqui eu botei ali, tentei chamar atenção especificamente duas áreas, né? De onde se organiza todo o processo de formação dos policiais, que é né, o serviço de educação continuada e o serviço à distância. Né? A Polícia Federal tem acumulado uma expertise significativa para o ensino à distância. E aqui também tem uma área que é de avaliação, né? Porque todo o processo de desenvolvimento que os policiais vão realizando ao longo da carreira, ele passa por um processo de avaliação que conta também para a sua progressão na carreira, né, para atingir outros níveis.
Bom, aqui então eu tentei mostrar para vocês como é que se organiza de fato essa estrutura, né? São 3 pilares que vão dar toda o direcionamento da atuação da Academia Nacional, né? Então ela vai se dividir na formação básica e na capacitação continuada e na pós-graduação. A formação básica, ela tem um papel fundamental, né, no processo todo de desenvolvimento do policial federal. E essa é, digamos assim, a área em que a gente encontra maior significância, assim, da importância deste processo para um policial, principalmente no policial, aquele que está entrando. E é muito claro, a gente encontra essa reeducação do processo de formação do policial federal a partir dos anos 2000. Né? Embora ela sempre acontecesse, no final da década de 90 e ao longo dos anos 2000, há claramente um processo de refinamento e melhoria da formação do policial federal, né? Então, assim, ela é a última etapa do concurso, né? E ela tem um caráter eliminatório. Então, todos passam no concurso para policial federal, seja delegado, agente, escrivão, perito ou papiloscopista, que é um cargo que existe, que tem, né, há muito tempo não tem entrado novos profissionais, mas ele é um processo que é fundamental, porque é ali que, conforme eu até separei um trecho importante de uma entrevista, é ali que o profissional vai realmente ter a prova de que se ele tem um perfil ou não, né, e que eles também vão, se tem um perfil ou não para seguir a carreira. A matriz curricular da formação, ela é muito trabalhada, inclusive ela tem características por cargo dentro da carreira policial, né, e é muito marcado, sim, valores, né, os valores institucionais e o culto à disciplina, eles são fundamentais, eles dizem que é o lastro para a atuação do policial, e ali desde o primeiro momento se começa a ser trabalhado. Né? Então, a gente discute, eu e o Luciano, né, tem ali uma ideia de iniciação severa, né? Bem importante, muito espelhada nas carreiras militares e que, de fato, acontece, né? Todas as pessoas com quem eu falei, entrevistei, me relatam. A capacitação continuada, ela então, são cursos, seminários, workshops, encontros, né? De várias naturezas, envolvendo cargos ou carreiras da polícia, e ela acontece tanto presencialmente quanto em AD. A formação ela é toda presencial, depois eu tenho mais dados ali, né? Mas a continuada, ela é tanto à distância quanto em EAD. E aí vejam, né? Desde 2002, a Polícia Federal já investe em um processo de formação à distância, né? Então, eles têm uma expertise bem significativa. É uma intranet que eu não consegui acesso, essa eu não tive, mas é muito bem organizada, tá? Tanto é que eles têm um setor, uma área específica que cuida só disso. E o foco é o treinamento e desenvolvimento do servidor, né, para as atribuições, né, para exercê-las com excelência. E a pós-graduação, ela tem passado por algumas mudanças, assim, principalmente a partir dos anos 2000, né? Então, 2011, eles têm a primeira mudança que é importante relatar, porque antes chamava Coordenação de Altos Estudos em Segurança Pública e passa a se chamar Escola Superior de Polícia, né? É uma reestruturação importante que foi feita.
Então, o objetivo é que ali eles tenham um núcleo de pós-graduação que fomente pesquisa, né, voltada para formação acadêmica e desenvolvimento, né, tanto dos policiais quanto, conforme eu ouvi, assim, que a gente possa fazer uma crítica sobre o nosso fazer e buscar melhorias, né? Então, isso eu acho que é bem, bem importante, assim, de a gente ver que eles fazem esse movimento. É claro que, como todas as formações, a escola superior também ela acaba sendo um importante crivo de carreira, né? Os delegados, por exemplo, que podem assumir a direção geral, têm que ter passado, né? Tem que ter 10 anos de casa, tem que ter passado pela escola superior, ela acaba sendo um certo crivo para, né, afunilar o perfil que vai para a gestão. Ali só outras características assim atuais de cada um desses pilares. A formação hoje na academia para um novo profissional, ela é de mais ou menos 850 horas, ela gira, né, dura em torno de 5 meses, eles ficam em semi-internato, tem um corpo docente exclusivamente composto por policiais que são treinados e desenvolvidos para a docência. A capacitação, né? Nos últimos 5 anos, mais ou menos, né? A gente teve mais ou menos 792 ações educacionais presenciais e 29.500 aproximadamente alunos participantes. As ações educacionais são presenciais e à distância. E na pós-graduação, acho que 2 fatos significativos é que em 2008 eles têm o primeiro credenciamento do MEC, né, para oferecer especialização via parceiros, né, então eles faziam parcerias com instituições de ensino. E em 2017 eles têm um recredenciamento em caráter especial e eles podem realizar essa atividade de uma forma mista, em que tenha uma parte de encontros presenciais e outra parte ela é realizada à distância. E aí eu trouxe alguns trechos aqui de entrevistas, né? Uma para ilustrar essa questão da formação, né? É um policial que foi bem envolvido no processo de reestruturação da PF no início dos anos 2000. E aí ele diz, né, nós queríamos que policiais tivessem orgulho de pertencer à Polícia Federal, né? Mas a gente tinha que preparar os novos policiais. A ideia de que era mais fácil preparar os entrantes do que mudar né, a forma, aculturar quem já estava na instituição, né? E aí é interessante porque eles dizem que tem essa necessidade de preparar, porque nessa altura já entravam profissionais de nível superior. E as pessoas vinham de uma outra profissão, né? Ele diz ali, podiam ser médicos, engenheiros, né? O que fosse. Mas lá eles tinham que passar a serem policiais federais, e esse resgate de valores, né, de símbolos, de princípios da PF, eram fundamentais. Então, eles começaram o processo todo, e hoje ainda é assim, a formação inicia por aí, né? Mostrando realmente qual é a base do ser policial, né? E aí, esse delegado que empreendeu esse projeto, ele mesmo, só ele e outro delegado, eram os que estavam habilitados para dar essa disciplina, né? Então, ele fala, né? Entendeu? Chegou na academia, a primeira aula era essa, né? Então, a gente dizia, olha, pessoal, é essa aqui a bandeira, esse é o emblema, a referência que você tem que fazer agora é essa, né? São esses os valores. Aqueles que não quiserem, então fizeram o concurso errado. Voltem a ser médico, a ser engenheiro, pois é isso aqui, né? Então, a gente trabalhou para mudar um pouco
a forma de formar, né, a formação do policial. Isso começa ali por volta de 2002, 2003 tem um processo de entrada começa um processo de entrada de policiais federais maior, com mais frequência, e eles começam a trabalhar desde a academia, né? O hino é interessante, eu tenho um CD aqui, né? Ganhei um CD com o hino deles e o hino tocava direto, assim. Então, é realmente um processo de iniciação bastante forte. E sobre a corrupção, né? A ANP e a corrupção, a gente passa por um processo também que vem nesse embalo de mudança dentro da PF e que tem um embrião até antes dos anos 2000, eu diria, né? Isso é discussão da tese, mas ali por 2004, 2005, a gente começa a ver esse processo de discussão sobre a necessidade de formar os policiais federais em técnicas de investigação, por exemplo, voltadas aos crimes, né, de financeiros. Esse é o principal, assim, porque a ideia era, eles tinham que fazer um processo que era de mudar a chave dos policiais federais que trabalhavam pautados pelo combate ao crime, ao tráfico de drogas durante a década de 80 e 90 fortemente, né? Era uma agenda internacional pautada pelos americanos, e nesse momento eles começam a perceber, esse processo que começa no final da década de 90 da polícia, que não bastava prender o traficante e a carga, né, a droga, eles tinham que desmontar o crime organizado, né, o combate ao crime organizado e a estrutura toda que o mantém. E aí eles começam esse processo que aparece na prática, né? Na prática de quem está lá na operação. Algumas operações são bastante significativas nesse sentido, mas ela não está disseminada pela organização. E começa um processo, então, que é de, além de trocar experiência, bom, a gente tem que dizer para um agente como é que se faz uma investigação financeira. A gente precisa ensinar esse cara a fazer, porque ele não tem ideia, né? Então, esse é um processo que começa bem interessante, assim, e aos poucos a gente vê, a partir da segunda metade dos anos 2000, a gente vê esse processo, né, de mais cursos, mais treinamentos com essa temática a aparecer. E aí, então, assim, eu acho que a parte qualitativa, né, eu tenho ela bem avançada. O que eu estou fazendo agora e não consegui dar conta para hoje, porque é um trabalho muito manual, é uma análise dos planos anuais de ensino da ANP desde 2002. Eu consegui esses planos, eles me forneceram. Ali, o meu problema é, cada ano tem um formato e tem informações e formatação diferente, então eu não consigo nem exportar os arquivos. Então, eu tive que procurar variáveis que eu encontrasse em todos ou na maioria desses planos para eu poder ver como é que a gente vai notando, né, ou quantificando esse processo de mais cursos, encontros, palestras, treinamentos, seminários voltados ao combate à corrupção. Então, as variáveis que eu determinei, né, e que eu estou levantando, e eu estou ali em 2009, 2010, vou começar, acho que essa semana, é o título do evento, o tipo, né, se ele é curso, seminário, encontro, o número de vagas e a carga horária. E eu acho que eu estava pensando sobre isso, avaliando, vendo se eram variáveis que podiam me ajudar a entender um pouquinho mais, e acho que o número de vagas, ele pode dizer muito, né, sobre o quanto
academia estava servindo mesmo como um braço de desenvolvimento dos policiais federais para o combate à corrupção. E aqui, ó, eu não consegui, como eles não me deram os relatórios de fato, porque uma coisa é planejar, outra coisa é eles executarem essas capacitações todas, né? Mas a gente tem uma ideia, assim, por ano, né, de cursos que foram oferecidos, né, de matrícula e de matrículas que ocorreram, né? Então, a gente tem ali os cursos via plataforma EAD, os presenciais que acontecem lá na academia e cursos que são contratados de terceiros, né, que são prestados para os policiais federais. E aí, então, foi essa informação que eu recebi, e aí não é de 2000 também, né, é uma informação que começa em 2008 e vai até conseguir até novembro de 2019, né? Mas ela está muito geral, né? Eu não consegui ainda essa informação mais esmiuçada, digamos assim. E aí, me encaminhando assim para o final, quais são as considerações assim que eu tenho em andamento, né? Que eu estou procurando no trabalho expor. Primeiro, que a academia tem participação como um pilar importante nesse movimento de mudança endógena que acontece na Polícia Federal. Ela é principalmente a partir dos anos 2000, quando esse processo de formação dos policiais entrantes ele é revisto, reformulado e passa a ter outra significância, tá? A ação dos atores, né, a essa adaptação a uma agenda, né, porque ali em 2003, 2004, a gente tem um movimento importante do Ministério da Justiça, o estabelecimento da ENCLA, começa a haver um processo que é de inter-relação entre os órgãos de controle, né, e a polícia precisa responder, né? Então, ela tem uma agenda, né? Tem uma conjuntura social e política, mas que ela acaba sendo movida por interesses e ideias que são empreendidas por um grupo de policiais federais que tem uma liderança, mas esse processo ele já vinha acontecendo, né? Isso é algo que está muito claro, assim. Eu começo agora a falar mais sobre isso, mas para mim, né, meus dados são para a tese, mas a gente começa a discutir que há indícios muito fortes assim, de que na década de 90, eles, no final da década de 90, começavam esse processo, mas não tinham ainda a estrutura ou maturidade interna para empreender, ou até mesmo não tinham também, não tinha questão da, né, o apoio, vontade política para que esse processo acontecesse. E a análise das entrevistas, elas demonstram assim, que há uma influência das ideias, das mudanças, bem significativa, né? E essas ideias, elas vêm muito também a partir dessa vivência dos profissionais na prática, né? De quem estava lá na operação, na investigação, e isso acaba fazendo com que essas condições endógenas elas comecem a emergir, né? Há uma convergência de fatores, né? Tem a ENCLA, tem uma vontade política, uma estrutura de relação com o Ministério da Justiça que se organiza de forma diferenciada do que acontecia até então, e há essa tendência de atuação também de mudança na formação e desenvolvimento dos policiais, né? E aqui tem uma última observação, é que a atuação da ANP para o combate à corrupção, ela passa a se intensificar nos últimos 15 anos, né? E esses dados que eu até então analisei, eles acabam mostrando um incremento nos treinamentos, ou pelo menos a proposta de treinamentos que são voltados ao combate à corrupção,
principalmente a partir de 2005, 2006. Né? São todos treinamentos voltados à formação continuada. Então, acho que é isso, pessoal. Agradeço. É esse a etapa do trabalho que eu tenho até agora. E, mais uma vez, foi um prazer participar do evento, da temporada. Obrigado, Andréa. Parabéns pelo trabalho e pela apresentação. De imediato, eu chamo as perguntas e dúvidas, enfim, que o pessoal tem, vamos encaminhar no final da apresentação agora do André Rabelo. E eu chamo já o André o André Rabelo, para iniciar a sua apresentação. Ele tem que carregar primeiro o seu PowerPoint. Eu vou, André, te habilitar aqui como apresentador. E aí tu pode descarregar o teu trabalho. Enquanto aí o André carrega o seu trabalho, enfim, eu quero passar duas notícias, a gente está com uma profusão de lives, então tem mais duas aqui para vocês se divertirem. Amanhã, no canal do Facebook do IFCH e no canal do YouTube também do IFCH, a gente tem programado uma live com o autor do livro Democracia e os Códigos Invisíveis, como os algoritmos estão modulando comportamentos e escolhas públicas. Então, amanhã, dia 28, às 19 horas, no Facebook do IFCH e no YouTube do IFCH. Vão participar o autor do livro, que é o Sérgio Amadeu da Silva. Ele é professor na USP, se não me engano. E o Ivan também vai participar a Brenda Fraga Espínola, que é doutoranda em Sociologia aqui na URGS, e o professor Sérgio Braga, professor na Federal do Paraná. E no dia 2, uma outra live, os partidos, era digital e a pandemia, o que acontece com a democracia, dia 2, às 19 horas, também no canal do Facebook, do IFCH e do canal do YouTube. Aí participarão a professora Silvana Krause, PPG Ciência Política, da URGS, o professor André Marenco, Políticas Públicas URGS, o governador Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e o governador Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Então, isso próxima terça-feira. Acabamos já de fechar essa negociação com os dois governadores, eles aceitaram participar. Então, terça-feira, dia 2, com o Eduardo Leite, o Ronaldo Caiado, a professora Silvana e o professor André. Eu passo para o André Rabelo. André, a palavra é tua. Bem, boa tarde, pessoal. Para mim é um prazer e uma honra aí estar participando dessa série no PERGS Work Paper, né? Queria agradecer aqui ao convite do professor André Marenco, ao do Manuel Passi, e a todos vocês aí que estão aí nos escutando, nos ouvindo. Espero que todos estejam bem, de saúde. Bem, esse trabalho é um paper que a gente finalizou ele do ano passado, e ele compôs um dos capítulos da tese que eu defendi no final do ano passado. Esse paper foi submetido na revista de administração pública da FGV e ele está em via de publicar. Possivelmente no mês que vem ele será publicado. Deixa eu apresentar. Vocês conseguem ver a apresentação aí? Ok, André. Tá ok? Bem, o título do trabalho é Nomeações políticas nos governos municipais e performance burocrática. Nesse trabalho, a gente analisa a questão da politização das estruturas burocráticas dos municípios brasileiros com a utilização dos cargos comissionados. E o roteiro que a gente vai passar aqui é a questão da introdução, o problema de pesquisa, contexto da pesquisa, objetivo geral, metodologia, resultados de discussões e considerações finais. A matriz teórica que a gente utilizou nesse trabalho
Veja, esse trabalho ele foi um capítulo da tese. Então, em termos genéricos, nossa tese trabalhou com o argumento, proposição, de que os estudos sobre implementação de políticas públicas eles oferecem uma plataforma promissora para reflexão sobre desafios e soluções em termos de construção de capacidade estatal. Qual que é a síntese do trabalho? A gente acredita que, estudando burocracia ou implementação de políticas públicas, a gente consegue encontrar elementos que são causadores, mecanismos causais dos resultados que essas políticas, que essas burocracias conseguem alcançar. De frente a essa premissa básica, quais perguntas emergem? O que precisamos saber sobre as burocracias ou implementação para construirmos ou implementarmos melhores políticas públicas e melhores governos? Quem são nossos burocratas? O que eles fazem? O que pensam e como se comportam? E que competências têm e quais deveriam ter? O problema de pesquisa seriam quais características e práticas institucionais têm sido mais determinantes para o desempenho do governo e, consequentemente, repercutem na qualidade de vida do cidadão. Mas como a literatura tem trabalhado essa questão? A literatura tem trabalhado utilizando o conceito de capacidade estatal, que é um conceito que provavelmente a maioria de vocês já deve ter visto com o professor Marenco, e que ele perpassa lá desde a formação dos estados, passando pela violência, desenvolvimento econômico, prosperidade das nações, estado de desenvolvimento, governança e capacidades para políticas públicas. O Jessop, ele divide esse conceito em duas fases. Numa primeira fase, em que havia uma ênfase maior no estudo da formação do Estado, quais eram as características que esses cargos, que esses estados estavam desenvolvendo para alcançar determinadas, ou que conseguiam alcançar determinados resultados. Mas, nessa segunda fase, seriam quais as capacidades para atingir determinados objetivos, ou seja, uma mudança sutil, mas uma mudança nesse processo. E aí, autores como Sigolin e Marenco, eles ressaltam que esse conceito, ao longo do tempo, ele vem modificando e que, por vezes, a literatura tem utilizado eles como questões políticas, institucionais, administrativas, coercitivas, legais, fiscais, territoriais e técnicas. Então, assim, em linhas gerais, qual que é a nossa matriz teórica-analítica? Por vezes, o conceito de capacidade estatal ele é utilizado como determinante, por vezes como determinado. Então, perceba que, em alguns momentos, a literatura utiliza algumas variáveis como determinante do conceito de capacidade estatal, e, em outro momento, o conceito de capacidade estatal que é determinante de algumas variáveis. Nesse trabalho nosso, qual foi a ideia principal dele? A gente pegou uma variável, que no caso é a profissionalização da burocracia, e tentamos vincular com três variáveis distintas, que seria o índice FIJAM de desenvolvimento municipal, o PIB per capita municipal e o índice de governança municipal do CFA, do Conselho Federal de Administração. Especificamente nesse paper, os objetivos específicos foram, inicialmente, fazer uma análise da distribuição desses cargos comissionados ao longo das burocracias municipais e, posteriormente, fazer uma análise do quantitativo desses cargos junto aos efeitos e depois da capacitação desses cargos e seus efeitos. Veja bem que a metodologia é isso aí que eu falei, uma análise da quantidade de cargos e o desempenho municipal e uma análise da capacitação desses cargos políticos no desempenho municipal. Na primeira análise exploratória, a gente percebe que os municípios, à medida que aumenta a quantidade de municípios, ou melhor, o tamanho dos municípios, diminui a quantidade de cargos comissionados, tanto na sua proporção relativa cargos comissionados servidores, quanto na proporção cargos comissionados população. E esses dados aí, ele acompanha os dados de trabalhos como de Marenco e do Eduardo Green, que vem mostrar que quanto maior o município, menor o tamanho de sua burocracia municipal. E aí veja aí municípios com até 5.000 habitantes, que é a classificação nível 1 do IBGE, ele tem por volta de 13% de cargos comissionados. Não está dando para ver direito aí, deu uma bagunçada, mas o que a gente fez aí? A gente pegou a distribuição desses cargos comissionados e colocamos tanto a de 2005, 2008
2011 e 2014. Então, no primeiro momento, a gente consegue ver a proporção de cargos comissionados pela população, e aí a gente percebe que a região do Nordeste, a região Centro-Oeste, é uma região que possui um pouco mais de cargos comissionados, e quando coloca na proporção por servidores da administração direta, a região do Sul começa a aparecer também como uma região com um pouco mais de cargos comissionados. Logo em seguida, a gente fez uma análise de autocorrelação de Moran, local e global, para tentar entender se havia autocorrelação espacial. Na autocorrelação global, dos primeiros dados, identificou um resultado de 0,21. E nos segundos, identificou o resultado de 0,28. Então, embora a autocorrelação rejeita a hipótese nula de aleatoriedade espacial, ela é uma autocorrelação moderada. Já na autocorrelação local, a gente percebe que são 3 grandes grupos. Esse grupo aqui, esse central e esse aqui. E também se repete no outro. Demonstrando que existe significância estatística, mas que não é tão bem definida. Quanto à questão da capacitação, essa variável é uma variável mais difícil de se mensurar, porque os dados do Munic, ele coloca a capacitação de quem tem servidor sem instrução, servidor com ensino médio. Então, é uma variabilidade muito grande, até o servidor com pós-graduação. Para poder operacionalizar esse processo, a gente fez uma média aritmética ponderada, aqui embaixo, em que tentamos equalizar esses dados. E aí, ao distribuir sobre o Estado brasileiro, a gente percebe que a capacitação, os municípios do Nordeste, os municípios da área central, centro-oeste, e agora mais forte, os municípios do Sul, possuem uma capacitação melhor. Também fazendo a autocorrelação de Moran, o índice global ficou 0,28, uma autocorrelação espacial moderada, e o índice local, a gente percebe também 3 grandes grupos, um pouco mais espalhado aqui na questão do Sudeste. Quanto à metodologia dos dados, como a gente começou a analisar esses dados, e a quantidade de dados é muito grande. Veja bem, a gente está trabalhando com 5.570 municípios, com todos os dados de PIB per capita, todos os dados de índice Fijan, todos os dados do índice da CFA. Então, quando a gente colocou isso para rodar estatisticamente, era uma quantidade de dados muito grande e que não conseguia encontrar informações. Então, o que acontece? Uma variável acabava por influir em outras variáveis. O que a gente fez? A gente começou a selecionar e comparar o que era comparável para tentar minimizar o impacto dessas variáveis que não estavam previstas. Então, inicialmente, a gente analisou só os municípios até o nível 3 do IBGE, que seria até 20 mil habitantes. Posteriormente, a gente fez dois grupos, dois recortes amostral. No primeiro recorte, seriam o recorte dos 25% mais capacitados, o quartil superior, juntamente com os 25% menos capacitados. Só que o problema da quantidade de servidor influía também. Então, a gente eliminou. Dentro dessa amostra, a gente ficou só os que tinham mais um, menos um, desvio padrão de quantidade de servidores. Os que estavam fora disso ficaram excluídos dessa amostra. O mesmo procedimento ocorreu na outra amostra. A gente pegou os 25% com maior quantidade de servidores, juntamente com os 25% que tinham menor quantidade, excluindo aí os que estavam fora do mais um, menos um, capacitação. Veja que com esse recorte amostral, a gente pegou aí só os casos polares, para tentar analisar os pontos e que esses casos intermediários não interferissem ou interferissem de forma menor na análise estatística. Como resultado, ele parece meio contraditório. Quando se analisa o indicador de desempenho PIB per capita, quanto maior a capacitação dos cargos comissionados, melhor o resultado. E quanto maior a quantidade, melhor o resultado. Quando se analisa o índice de governança municipal do CFA, quanto menor a quantidade, melhor o resultado, e quanto menor a capacitação, menor o resultado, e quanto menor a quantidade, melhor o resultado. E quando se analisa o índice de Fijan de desenvolvimento municipal,
não há significância estatística quanto à capacitação, e quanto menor a quantidade, melhor o resultado. Em linhas gerais, finalizando, a gente concluiu que analisar esse ambiente de cargos comissionados e de politização da administração pública é uma situação de muita complexidade, já que diversos testes, os testes realizados divergem entre si. Então, em alguns casos, há uma recomendação para aumento da capacitação dos servidores, em outros casos, o inverso, e o mesmo ocorre com a quantidade. Em alguns casos, há uma recomendação de aumento da quantidade de servidores, em outros, o contrário. Obviamente, as questões abordadas nesse trabalho, eles são muito mais pontuais, questões como rotatividade de cargo comissionado, baixa estabilidade dos cargos, capacidade de implementação desse pessoal, experiências profissionais anteriores, grau de politização desses servidores, enfim, diversas outras características que também impactam no resultado, obviamente, só que nesse trabalho a gente não quis pegar essa quantidade de informação, essa quantidade de variável, para não atrapalhar os processos estatísticos, mas que seriam uma agenda profícua, sobretudo quando se utilizar um N um pouco menor, porque com um N um pouco menor, de repente você consegue fazer entrevistas e sentir isso com mais aguçado do que com teste estatístico. Basicamente é isso, o trabalho. Ele deve estar aí, acho que para a edição de maio, junho, ele já deve estar sido publicado. E é isso aí. É um prazer estar com vocês e estou à disposição. Obrigado, André. Também parabéns pelo trabalho e pela apresentação. Iniciamos agora a fase de perguntas e dúvidas, enfim. As perguntas podem ser encaminhadas pelo bate-papo. A Andrea pode habilitar a sua câmera. Já posso responder? Pode, André, já está. Olha, Manuel, eu não sei se especificamente influenciou, né? Eu acho que é uma série de fatores que começam a reverberar dentro da instituição e que levam, talvez, a Lava Jato a acontecer dessa forma como aconteceu, né? Acho que tem um processo que passa, assim, pela formação dos profissionais, sem dúvida, né? Acho que isso é muito... começa a ficar muito marcado. Outra questão importante da gente salientar é que... embora essa questão voltada à corrupção ela comece a ter mais significância a partir de 2010, por aí, ela é um processo que vem acontecendo. Existem fatores como, no início dos anos 2000, o combate à corrupção interna, né? Houve um aprendizado institucional na forma como as operações eram realizadas também. A gente tem, talvez, um exemplo mais emblemático, a Satyagraha, em que tinha aquele delegado Protógenes, que foi até exonerado, né, da PF,
ela foi um exemplo de erro para os policiais, né, na condução das operações. Há também, ao longo dos anos 2000, um processo de mudança na forma como as operações eram tratadas, né? Na primeira metade dos anos 2000, as operações, a comunicação das operações eram centralizadas em Brasília, né? E aí a gente vai ler a gestão do delegado Paulo Lacerda. Então, eles reuniam toda sexta-feira a imprensa, alguns policiais, e havia uma comunicação, né, até, de certa forma, midiática das operações. Quando o Luiz Fernando Correia assume, em 2007, ele muda um pouco isso. Ele faz um trabalho que é mais de descentralizar a forma como as operações aconteciam e como elas eram também encaminhadas, né? Então, acho que é um processo de aprendizagem institucional que tem N fatores que vão colaborando e é um esforço de uma cúpula, né, que começa esse processo, mas que consegue desdobrar essa mudança pela organização, né? E aí eu acho, sim, que a academia tem um papel fundamental na entrada dos novos policiais e na formação, mas não só para o combate à corrupção, né? Uma mudança de cultura dentro da organização que é bem significativa. Não sei se eu te respondi. Continuo eu aqui. Deixa eu ver. Professor André. Talvez, professora, eu não sei se eu já tenho condições de dizer não é, né? Mas eu lembro dos debates na sua sala de aula e me lembro bem no dia que a gente estava falando sobre mudança endógena e eu lhe perguntei sobre o institucionalismo discursivo. E o senhor me disse que achava que ele, né, não era um modelo, né, que era usou esse argumento que o senhor está usando aqui, né, que sempre há ideias e que os atores se movem. Mas o que me chama a atenção é que me parece que, e talvez a minha maior explicação para essa minha simpatia pelo institucionalismo discursivo seja a minha formação, né? Eu sou psicóloga de formação. E aí eu olho para o indivíduo, né? E esse é um conflito que eu carrego a minha vida inteira, porque eu fui fazer mestrado em sociologia e agora eu estou, né, nas políticas públicas, mas faz parte e eu estou tentando me encontrar dentro dessa referência. Mas é interessante, eu espero conseguir explorar significativamente isso na tese, de que há um movimento muito importante que acaba se fortalecendo na base. E que muito dessa mudança que nos anos 2000 foi empreendida por lideranças que conseguiram uma conjuntura e apoio institucional e político, na verdade, é um processo que veio de cima para baixo, que em alguns locais, em algumas regiões do país, ela já vinha acontecendo, né? E é um movimento que, sim, que começa a se organizar, que começa a se comunicar, né? Porque há interlocução entre os atores, mesmo que eles não tenham um apoio institucional ou da cúpula da instituição, eles fazem essa troca, né? E acho que nesse ponto a vertente do novo institucionalismo que mais se aproxima
né? Ou que melhor pode explicar esse movimento também é o institucionalismo histórico, né? Porque aí a gente consegue fazer, né? Acho que um apoio significativo, talvez até para questões que o discursivo não dê conta, e que a gente possa usar o histórico também para explicar como que os fatores exógenos acabam, né, fazendo com que o processo seja revisto e faça com que a trajetória seja adequada e modificada. Não sei se eu lhe respondi, professor, mas é isso que eu tenho pensado. Agora o André Rabelo pode entrar uma pergunta para ele ali. Tá. Bem, o professor André Marenco pergunta em que medida os achados eles dialogam com a nova gestão pública. Veja que no trabalho a gente ressalta bastante a questão da legitimidade do cargo comissionado, porque não adianta muito a gente ter uma estrutura burocrática com cargos seguindo o que a estrutura weberiana recomenda, que seria uma capacitação máxima desses cargos, não adianta muito se não tiver legitimidade. E, obviamente, a Constituição de 88, ela vem pós um momento ditador, e a necessidade de cargos comissionados, a necessidade de politização, ela era premente naquele momento, porque a gente viveu por anos numa estrutura muito hierárquica, tradicional do militar, e que não refletia mais nessa nova era pós a Constituição de 88. Então, assim, é uma pergunta complicada, porque a gente passa no momento que a gente quer que as pessoas, os cargos comissionados sejam capacitados. Mas, em grande medida, a burocracia ela é direcionada por esses cargos comissionados. Então, há um paradoxo entre a capacitação, e a capacitação, até então, a gente acreditava que sempre havendo capacitação de cargo comissionado, e essa era uma das hipóteses do trabalho, sempre que houvesse capacitação, a gente teria bons resultados, e o trabalho mostrou que não é sempre assim. Por outro lado, no outro artigo que a gente fez nessa tese, a gente analisou o corpo burocrático do município. E esse aí mostrou que sim, que sempre que houver capacitação do corpo burocrático, sempre vai haver melhores resultados. Então, assim, eu não vejo até que ponto a qualificação desses servidores, na medida que tem um ponto quesito legitimidade, que é fundamental nesse processo. E muitas vezes a gente pode aqui questionar, numa empresa privada a gente sempre sabe qual que é o objetivo de uma empresa privada. O objetivo da empresa privada é lucro. Mas do objetivo de uma empresa pública, do serviço público, ele é questionável. Por vezes você vai ouvir falando que é lucro, por vezes você vai ouvir falando que é saúde, por vezes você vai ouvir falar que é... Enfim, cada corrente vai dialogar com um processo. Então, é complicado. A gente tem que debruçar mais sobre isso. Agora tem uma pergunta para a André ali, da Júlia. Isso, ótima pergunta, Júlia. Eu tenho utilizado até então a análise, na verdade eu estou fazendo mais uma análise do conteúdo, né, das entrevistas do que do discurso em si, né, e a gente está discutindo como é que pode melhorar. Mas eu estou estudando, ainda não estou dominando, mas eu acho que é uma estratégia que pode me ajudar, process training, porque acho que a gente começa aí a mapear quais são os pontos de convergência, né, em que aquele discurso ou aquele processo de mudança, de fato, ele fica normatizado, né, ele passa a ser implementado, ele exige uma mudança de atuação dos atores, né? Então, para tentar ver como que isso vai se desenhando em estrutura organizacional, mais capacitação, critérios de atuação, né? A própria formação pode ser influenciada por... então, é o que eu tenho estudado, assim, mas eu estou aos poucos ainda fazendo alguns testes do que eu já tenho mapeado e tentando fazer
a análise, né? Na linha do tempo, assim, acho que me ajuda também a entender, tá? É isso. Se tiverem sugestões, eu agradeço. Agora uma pergunta da Lídia para o André. Se a gente tentar explicar por que alguns municípios teriam mais cargos comissionados ou não. A gente analisou a amostra nossa, para ver se havia alguma explicação, se, por exemplo, os municípios maiores, com 10 mil habitantes, tivessem mais cargos comissionados do que os municípios menores. E isso aí a gente analisa no artigo, no paper, e não se mostra. E depois a gente pegou para ver se a quantidade se havia mais, na amostra, se havia mais municípios com 10 mil habitantes ou menos municípios. E também não se mostra significativo, haviam equiparados. Então, não há uma razão específica, né, nessa questão da quantidade de cargos dos municípios. Não na amostra que a gente analisou. Contigo, André. Pergunta da professora Isabel. Está sem áudio, Andréia. Desculpa, achei que tinha clicado. Professora, vamos ver se eu li, entendi. A independência do ponto de vista, eu estou associando independência à autonomia, né? Que a senhora, que a tal discutida autonomia institucional, né? Nesse sentido, não, ela não aparece, né? Porque constitucionalmente, polícia não pode ter autonomia, né? A polícia ela tem que ter um controle externo, é o poder executivo. Por isso, dentro da estrutura, ela responde ao Ministério da Justiça. E hoje em dia, né, desde 2014, o presidente tem a prerrogativa, inclusive, de indicar o diretor-geral, como é o que a gente tem visto, a discussão que a gente tem visto na mídia, né? O que eles têm buscado, e há uma tramitação desde 2009 no Congresso, é uma bandeira dos delegados, aí também há uma certa disputa interna, né, de classes de policiais federais. O que eles buscam é uma autonomia financeira, orçamentária, né? Porque eles dizem que muitas vezes o que é planejado não é possível executar em função da dependência do orçamento do Ministério da Justiça, e eles sugerem algumas, digamos assim, questões que deem para eles uma certa independência ou autonomia administrativa, né? Como, por exemplo, pensar o mandato do diretor-geral, né? Mas nada disso está formalizado, não existe. É interessante até algumas entrevistas que eu fiz entre elas com os dois diretores gerais que eu entrevistei. Os dois colocam que em algum momento da gestão, tentaram estabelecer critérios para quem se pudesse ter uma trilha, né, para chegar a diretor-geral dentro na instituição, mas isso não evolui. Acho que há bastante barreira interna, né, e também externa. Então, não temos, né? Esse não é um discurso que a gente encontra documentado, né? Mas o que eles brigam, e realmente é onde se especializaram e é onde eles conseguiram fazer esse desenvolvimento, e o professor Rogério Arantes muito bem descreve nos trabalhos deles, é sobre a capacidade de fazer uma investigação, uma inteligência forte em investigação, e a qualidade da prova ser uma qualidade que é fundamental no processo de investigação nas operações, né? Então, isso para eles, isso sim, isso é algo que eles não abrem mão, né? Esse é o discurso que eu tenho encontrado. Espero ter lhe respondido.
Só vou aproveitar para responder a Júlia. Ótimo, Júlia. Eu acho que essa talvez seja uma saída, assim. Eu tenho pensado, eu preciso ainda evoluir com o que eu tenho aqui, né? Mas acho que sim, talvez tem que fazer de fato essa escolha e levar isso adiante. Obrigada. Podia explicar aí o que é Gino Sani? Pô, André, tu deve ter faltado essa aula, tem que revisar teu conceito. Eu falo sempre. O cara matou a aula. Eu acho que eu faltei também, André, não sei. Mais alguma questão, pessoal? Para os nossos apresentadores? Bom, então eu quero agradecer o André e a Andréia pelas muito boas apresentações. Lembrá-los que a apresentação de hoje, assim como as anteriores, ficam no YouTube do IFCH, ficam gravadas lá. E também lembrá-los das atividades que nós teremos amanhã e na próxima terça-feira. Então, amanhã é um webinar, tá? Com o lançamento do livro, a discussão do livro A Democracia e os Códigos Invisíveis, do professor Sérgio Amadeu da Silva. E na terça-feira, o debate com discussão com os dois governadores, o Eduardo Leite e o Ronaldo Caiado. O Eduardo Leite do Rio Grande do Sul e o Caiado de Goiás, com os professores André Marenco e a Silvana Krause. Então, um abraço a todos e até a próxima.